Boa noite a todos. Mais uma live do Grupo de Estudos Paideia, grupo de filosofia jurídica e filosofia política situado na Universidade Federal do Paraná, ali na Faculdade de Direito, na gloriosa Santos Andrade. E agora vamos ver uma conferência de lives sobre o pensamento jurídico de Michel Villey, esse grande justo filósofo francês do século XX. Para isso convidamos o professor doutor Luiz Fernando Lopes Pereira. Foi meu professor e professor do Rodrigo ano passado de História do Direito na faculdade. E eu gostaria de agradecer muito pela presença do professor. Ele é bacharel em Direito pela PUC do Paraná, bacharel e licenciado em História pela UFPR, mestrado em História também pela UFPR e doutorado em História Social pela USP. Fez estágio pós-doutoral em Teoria e História do Direito pela Corrige Meu Italiano, professor lá na Università degli Studi di Firenze. Atualmente é professor associado de História do Direito do curso de graduação do programa de pós-graduação em Direito da UFPR. Também membro do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná e Instituto Brasileiro de História do Direito. Então, que nem eu falei para a professora Ângela, é um prato da casa, ele vem da UFPR, e gostaria muito de agradecer a presença do senhor estar aqui com a gente, fazendo essa live sobre Michel Villey e a formação do pensamento jurídico moderno. Eu que agradeço o convite, Rubens, e parabenizo vocês pela belíssima iniciativa aí de fazer essas lives, esses debates. Muito, muito honrado com o convite. Então, para começar, peço que o Rodrigo e o João se introduzam, também vão compartilhar o status de anfitrião comigo nessa live. Bom, a minha primeira participação nas lives do Paideia, agradeço o convite do Rubão. Sou o Rodrigo, tenho 20 anos, sou estudante de Direito pela UFPR também, estou no segundo ano, tive aula, como mencionado pelo Rubens, com o professor Luiz Fernando, foi, inclusive, quem me introduziu pela primeira vez a obra do Michel Villey. Se tem alguém que provavelmente foi a causa eficiente da gente estar fazendo aqui essa live, provavelmente foi o professor Luiz Fernando. Então, agradeço muito a sua influência e passo agora a palavra para o João. Boa noite, pessoal. Agradeço a oportunidade, de estar participando dessa live também. Me chamo João, sou do primeiro ano do Direito Noturno da UFPR e espero poder agregar nesse momento com a live para vocês. Então, antes de propriamente para a formação do pensamento jurídico moderno, segundo Michel Villey, queria falar brevemente sobre uma síntese das grandes teses do Michel Villey. Depois o João vai falar sobre um pouco da biografia dele. E é interessante que as principais teses são expostas aqui nesse livro Filosofia do Direito, que reverbera também na formação do pensamento jurídico moderno, mas na Filosofia do Direito ele expõe qual que é a ideia dele de direito. Ele diz basicamente, se fosse para sintetizar numa frase, o direito é o objeto da justiça, cujo fim é dar a cada um que lhe é devido. Ele faz aquela divisão clara, aristotélica, de justiça particular e justiça geral. Ele trata o direito como coisa, não como o justo meio termo das coisas, não como um poder, tal como o direito subjetivo, né? O direito subjetivo que existente no direito civil de hoje, que você tem um poder potestativo ante alguma pessoa, né? Mas ele trata o direito como a coisa justa. Ele não vê o direito como poder, mas sim o direito como coisa. E é uma mentalidade bem aristotélica atomista, como a gente vai expor aqui para frente. Outra das teses bem interessantes dele, a gente vai falar lá em dezembro com o professor Rafael Zelesco, os direitos humanos, em que o Villey ele simplesmente afirma que os direitos humanos não existem. Às vezes, para o homem contemporâneo, que tem a declaração da ONU dos direitos humanos, talvez acho que essa tese seja um pouco estranha, seja um pouco esquisita, mas a crítica dele é bem válida, mas ele não é contra direitos humanos, ele não é contra que as pessoas tenham direito à vida, à liberdade, à propriedade, à diversidade, etc., mas por aí simplesmente que o sentido principal de direito é o direito enquanto coisa, não o direito enquanto poder. O direito enquanto poder não tem amparo na realidade. O direito enquanto poder é uma construção fictícia, que não existe na realidade das coisas. Logo, os direitos humanos, enquanto direitos subjetivos, eles não deveriam existir. Ele elenca várias razões que a gente vai discutir posteriormente. E já dos meios do direito, né, ele define o direito nesse mesmo livro, os meios do direito. Ele
rechaça completamente o positivismo, ele simplesmente detesta o positivismo jurídico, não só o legalista, mas também filosófico, detesta também o sociologismo, ali na Escola do Direito Livre, detesta o contratualismo, e dele reflete que é o seguinte, olha, todas essas ideias modernas não nos bastam para compreender o que é o direito, vou ter que voltar um pouco, só 2.500 anos atrás, voltar para Aristóteles e 1.000 anos atrás, para Tomás de Aquino, para compreender o que é o direito. E dele vê não só o direito como ali nas fontes dele, nas fontes textuais, mas também muito na jurisprudência, na dialética. Ele trata a arte jurídica muito enquanto dialética. Então, são pensamentos. O Michel Vellet é uma pessoa que tem um pensamento muito original, muito convicto e é uma figura muito polêmica. Mas hoje, nosso objeto principal de estudo vai ser esse livro aqui, que o Rodrigo disse, que foi introduzido pelo Luiz Fernando para Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino na prova no passado, a formação do pensamento jurídico moderno, que é uma série de aulas, de cursos que o Villet ministrou na Faculdade da Sorbonne, só que elas foram aulas posteriormente bibliografadas e transformadas em livros. Então, ela é uma obra bem didática, de fácil compreensão, e não obstante ter 750 páginas que ela tem, não obstante o tamanho dela, ela realmente não é muito difícil de entender, é de um didatismo incrível e de uma análise viva do latim, uma análise viva das fontes primárias, que só o Villet consegue fazer. Assim sendo, já para dar o pontapé inicial, convido o João para falar um pouco sobre a biografia de Michel Vellet e já posteriormente fazer as primeiras indagações sobre o aristotélico tomismo. Primeiro vamos abordar o aristotélico tomismo, depois o nominalismo e, por fim, um bloco sobre o humanismo, Hobbes e o positivismo jurídico. Por favor, João. Então, Michel Vellet, nas palavras de Paulo Roberto Mendonça, é um dos maiores historiadores das ideias filosóficas e jurídicas que o século XX proporcionou. Ele é nascido em Caen, na França, em 1914, e se graduou pela Universidade de Letras e Direito da Universidade de sua cidade natal. Iniciou sua carreira com estudos romanistas e como historiador do direito. No entanto, sua busca pela compreensão sobre a verdade do direito o levou aos rumos filosóficos. E, insatisfeito com as respostas que a modernidade trazia com relação ao direito e o seu sentido último, como Rubens bem falou, ele repaginou o pensamento jurídico propondo um estudo do direito natural clássico, através do pensamento de Aristóteles e de São Tomás de Aquino. Ele foi coroado pela Universidade de Genebra com o título de doutor honoris causa pela universidade. Ele foi professor da Universidade de Estrasburgo e também pela Universidade de Paris. Veio a falecer em 1988, meses após ter a honra de seu nome ser dado ao Instituto Michel Vellet para a Cultura Jurídica e a Filosofia do Direito, um centro de pesquisas da Universidade de Paris. Agora me dirijo diretamente ao professor, agradeço a oportunidade novamente de poder ter essa honra de falar com o professor. E falando, né, dos aspectos de Aristóteles e de Tomás de Aquino, nos ressalta bastante, já no início da obra do Vellet, a importância que ele dá para certos conceitos do Aristóteles e, posteriormente, do Tomás de Aquino. Alguns deles nos chamam mais atenção, que seriam os conceitos sobre a justiça, né? O Vellet fala particularmente da justiça particular, que o Aristóteles introduz, das diferenças, né, do direito no sentido em uma sociedade, em uma comunidade, né, da justiça enquanto uma virtude que busca o equilíbrio da polis, e nesse aspecto, né, nesse aspecto ainda de equidade, como uma correção da justiça legal, eu gostaria de perguntar para o professor como que o Vellet ele pode introduzir esse pensamento, né? Como que esse pensamento do Aristóteles e do Tomás de Aquino pode ser trabalhado, né? Pode ter uma relação com o direito contemporâneo de hoje? Bom, boa noite oficialmente, então, né? E, João, tentando te responder pergunta, é difícil essa e não é uma pergunta lá muito confortável para um historiador, né? Afinal de contas, para nós não há muita utilidade no passado, né? Ou não há uma visão de uma instrumentalização utilitária do passado. Mas não é o caso da reflexão filosófica que o Michel Vellet faz, né? Como você muito bem colocou, ele é um historiador das ideias.
E essa é uma primeira questão que eu gostaria de destacar. Ele estuda as ideias jurídicas. E ele faz um recorte muito preciso, né? O Rubens falou isso anteriormente também, o uso das fontes diretas, mas não só de fontes diretas, mas estritamente recortadas no fenômeno jurídico, é algo que é feito sob inspiração moderna, evidentemente, sob inspiração contemporânea dele. E aí lembra muito Walter Benjamin mesmo, né? É o presente que ilumina o passado. No Villei isso é absolutamente claro. Ele reflete o passado não para refletir o passado, não para pensar no passado, não para pensar nas especificidades do passado. Ele não é lá muito historiador nesse sentido, né? Leopoldo von Ranke não gostaria muito do livro de Michel Villei. Indubitavelmente não, ele seria bastante anacrônico para o nosso querido Ranke. Mas ele, Villei, escreve pensando no direito contemporâneo. Ele pensa no direito positivo, vocês já colocaram isso muito bem, né? Na verdade, é um grande monumento de crítica ao absolutismo jurídico, ao nível do belíssimo texto, ou dos belíssimos textos do professor Paulo Grossi, por exemplo, né, que são muito contundentes contra o absolutismo jurídico e que talvez tenham feito, no nosso mundo histórico-jurídico, mais sucesso do que o Michel Villei. Mas eles são igualmente contundentes, né? Para a gente repensar essa positividade jurídica e para a gente fugir da armadilha da linearidade histórica e da ideia de evolução e acreditar que o presente jurídico, que o positivismo jurídico contemporâneo é o suprassumo do jurídico. É o melhor momento que o direito poderia viver em sua história, quando não é. Né? Há uma série de críticas que são passíveis, possíveis e necessárias a essa positivação jurídica, né, a esse fenômeno jurídico contemporâneo, que podem muito bem beber dessas belíssimas inspirações que o Michel Villei nos traz, né? Já que, volto a dizer, ele ilumina o passado a partir desse seu presente mesmo, né? E aí ele faz como o Grossi. O Grossi, quando vê a Idade Média, ele não vê a Idade Média para ver tantas particularidades da Idade Média, ele vê como um contraponto ao moderno, né? É um contraponto ao absolutismo jurídico. De certa forma, o Villei faz o mesmo, né? E talvez padeça de certos, né, percalços que vêm disso também, né? De talvez glorificar demais também uma pré-modernidade jurídica, como eu acho que o Grossi acaba fazendo às vezes. Mas é o preço de todo texto de embate, né? Mas, respondendo diretamente à tua pergunta, é absolutamente viável a utilização do texto do Villei para criticar a nossa contemporaneidade jurídica e, em particular, o que o Grossi chama de absolutismo jurídico, que é o reino do positivismo jurídico, né, o império da lei, e etc. Com essa deixa, né, eu aproveito para falar, né, o Rubens, ele sempre comenta, né, durante as nossas discussões sobre o que a gente fez, né, do grupo do Paideia, dos nossos estudos, que há uma certa confusão sobre os aspectos do direito natural enquanto um ente imutável. E, nesse sentido, né, eu gostaria de perguntar aí, já entrando com o pensamento tomista também, sobre os aspectos até hermenêuticos da concepção da natureza de Aristóteles e de Tomás de Aquino, que são diferentes dos aspectos de concepção da natureza de hoje. E, né, e como isso influencia o direito natural e como isso permite que o direito natural seja visto como mutável e que tenha a natureza enquanto fim, diferentemente dos aspectos dessa concepção moderna e dessa influência sobre o direito natural, né? Eu gostaria de destacar uma frase, até que existente no livro, que seria: portanto, procurar a partir da observação a natureza e o fim dos homens e dos grupos sociais, tal é a via da ciência do direito natural. Perfeito, uma colocação. Professor, complementando a pergunta ainda do João, ali, eu acho que o principal ali é a confusão entre o direito natural clássico e o direito natural enquanto jus racionalista. Eu acho que há uma confusão e o Villei diagnostica isso, posteriormente a gente vai tratar, mas para complementar a pergunta do João, confusão entre lei natural e direito natural. E a confusão de que muitas pessoas, quando hoje nas faculdades, e lendo ali os humanistas, os clássicos, os modernos já, eles entendem o direito natural enquanto lei natural. Eu acho que deixar mais explícita essa divisão entre direito e moral, e o que é essa natureza para os modernos, o que é essa natureza para Tomás e... Não, mas muda completamente, né, Rubens? Enfim, eu acho que a mudança,
ela não está só... Eu acho que o que aparece no direito é a ponta do iceberg da modificação da relação com a natureza, que é muito mais radical. O homem tenta se descolar da natureza, o homem moderno. Não é o contexto que está presente aqui. O contexto que está presente aqui é o contexto de um homem imerso no mundo natural, um homem que faz parte da natureza que o cerca. Daí a importância da observação dessa natureza, né? A natureza é impotência. Por isso que a observação é o central. E que é mais do que observar fatos. Né? Não é observar fatos. Não é disso que se trata também. Implica em discernir valores, né? Perceber que se segue ou não segue o plano da natureza. Então, assim, sendo muito anacrônico, né? Assim, o que eu vou dizer, não sei se eu concordo muito com isso, sabe? Mas, de certa forma, é um pouco ecológico, entendeu? Esse pensamento pré-moderno, porque ele reinsere, ou ele ainda percebe o homem como parte da natureza. Né? Nesse sentido, esse pensamento se aproxima do que o Ailton Krenak fala hoje em dia, por exemplo, como crítica à contemporaneidade, né? Ou a qualquer outra crítica um tanto quanto mais banal ou rasteira, ou mesmo senso comum de ecologia. Né? O homem moderno é o homem da prepotência, da arrogância, do poder. Né? Vocês já falaram em poder, é o que exerce o seu poder sobre a natureza. Esse homem pré-moderno, ele não tem ainda instrumentos para dominar essa natureza. Talvez esse contexto explique o porquê esse pensamento também surge num contexto em que o homem ainda está submetido, né? O homem ainda fazia magia para tentar aplacar as forças da natureza, ainda tentava negociar com a natureza através de outras formas de negociação, né? Através de encantamentos, através da própria religião, através de outros caminhos que não o da dominação e o do controle. Então, acho que a primeira coisa de fundo que eu consigo perceber nessa lógica justnaturalista específica do homem medieval é essa sensação perfeita ou clara que o homem medieval tem de pertencer a esse mundo natural. Né? De que ele está imerso nesse mundo natural. E que esse mundo natural, que essa natureza das coisas, é esse conjunto do mundo exterior no qual ele está. E que está vinculado não só com o planeta, com o globo, mas com o cosmos. Né? Há toda uma ideia de que todo o cosmos está ordenado, de que esta ordem natural segue a ordem natural do cosmos, né? Que se auto-ordena, de que há, de fato, uma ordem, e que tem causas finais, causas formais. Né? Cada ser, nesse sentido, vai ter a sua natureza. Não em ato, mas em potência. Então, eu acho que esses são os elementos, e aí tentando deslizar um pouco para essa lógica do justnaturalismo específico desse contexto, do São Tomás, eu acho que é mais ou menos por aí. Né? O homem é um animal político para ele em potência. Né? Na polis, ele se desenvolve idealmente. Claro que isso vai repercutir também na ideia de que, por natureza, existem senhores e, por natureza, existem escravos. Né? Evidentemente, há certos... Né? Vem um troco aí nessa lógica. Mas isso tem muito da lógica aristotélica de privilegiar muito essa questão da prática, né? do exercício prático, você construir na prática. As coisas são construídas na prática, e isso é fenomenal dele. Porque dá uma pluralidade na visão de natureza que ele tem, que também o particulariza em relação ao dos antigos, né? Que era mais universalizante e excludente. A atomista não é, ela é aberta. Ele acredita que outros povos podem ter uma verdade correta, sem problema nenhum, podem ser justos. Né? Não existe uma única natureza justa, não existe uma única sociedade justa. Né? Nesse sentido, ele é bastante aberto e leva a essa questão da prática, né? Da construção pela prática. Preocupação clara que ele tem com a educação, né? Enfim, Ética Nicômaco, todos esses outros textos aí, do Aristóteles, que inspiram muito toda essa lógica de uma construção. Né? Por isso, a teoria das leis positivas dele acaba tendo esse vínculo com o direito natural. A natureza humana é desconhecida e deve ser buscada na investigação da experiência sensível para ele. Logo, o direito é inconclusivo e os resultados sempre móveis, sempre provisórios.
Isso eu acho de uma riqueza, sabe, que o Villei fala lá pelas tantas, eu lembro que foi uma frase que eu li na aula lá para vocês, de que nunca existiu algo tão aberto quanto o pensamento medieval. E a gente acha que eles eram dogmáticos. Né? Vejam, um pensamento que aceita, que incorpora, que percebe a pluralidade, a multiplicidade, a diversidade. É um pensamento super aberto, um pensamento mais aberto do que a modernidade é que fecha. Né? A modernidade vem com a chavinha e fecha o cadeado, aí estabelece fronteiras, aí, né? Enfim, entre o meu e o teu, entre tudo, enfim, né? Não é mais uma lógica comunitária, muda tudo, vira de ponta cabeça, que é o que os franciscanos vão fazer. Né? Vão jogar de ponta cabeça toda essa lógica aqui. Nesse sentido, professor, né, a crítica daí posterior, né, do Michel Villei quanto ao positivismo, enquanto ao valor excessivo da norma, né, eu adentro aqui numa questão sobre o Aristóteles, né, e a sua flexibilidade com relação à interpretação das leis. Eu até puxo para uma frase do próprio Villei, que ele fala, né, até sobre o regime do positivismo jurídico, o juiz não cessa de eludir a lei a pretexto de interpretá-la, né? Então, como isso tem um sentido profundo, né? Esse aspecto de olhar para a natureza é interessantíssimo, né? Sem dúvida. E você tocou em outro aspecto que é no fundo essa pretensão de fechar que a modernidade tem sido um sonho, ou, nas palavras voltando ao Paulo Grossi, uma mitologia jurídica da modernidade. Porque o sistema não é fechado, porque o positivismo não é positivista, né? Porque muitos continuam a dizer o direito para além da lei, né? Que entra muito no que você acabou de comentar, por exemplo, né? Enfim, interpretação hoje, em tempos de ativismo judicial mais ainda, há quem aplauda ainda e ache bom, não, tem que, né, o judiciário, vamos recorrer ao judiciário, o judiciário tem que interferir no legislativo, no executivo, enfim, o sonho moderno foi só um sonho. Eu acho que é importante destacar isso também. A pluralidade continua a existir, só que aí a gente esquece de quem diz o direito. E como diz, vira tudo discricionário, subjetivo, pessoal mesmo, voluntário, voluntarista. Faço o que eu quero. E aí há estudos que para mim são delirantes, assim, né? As razões de decidir. Gente, as razões de decidir muitas vezes é porque o cara queria aquilo. Né? O juiz pega o resultado que ele quer, joga o troço pro coitado do estagiário e fala, encontra o fundamento aí pra e aí vai lá o escragiário pesquisar os fundamentos e montar a decisão. Mas ele atira primeiro e pergunta depois. Ilusão acreditar que as coisas acontecem dialogicamente, né, que eles ponderam, que eu custo a acreditar que o procedimento seja feito dessa forma, né? A gente já viu sentença que sai em 15 segundos. Então, assim, coisas fenomenais. Né? Então, assim, acho que é importante destacar também que esse sonho moderno que varre toda essa lógica é uma enganação, é uma tapeação. Ela não mostra como ela realmente funciona. Ela esconde coisas. Bom, professor, né, aproveitando também, né, em um dado momento da obra, quando o Villei já está discutindo sobre o pensamento do Tomás de Aquino, ele fala sobre, né, como o São Tomás ele interpreta o direito enquanto um produto da razão e da vontade, né? E eu gostaria, né, já que o senhor adentrou no assunto, de trabalhar isso com o pensamento do Kelsen, né, que é um direito exclusivamente como um produto da vontade, em contraponto a esse pensamento de São Tomás e esse pensamento clássico. Aí é um outro percalço do direito moderno, da modernização do direito, segundo Villei, né? Segundo Villei, esse é outro pilar de sustentação desse direito moderno. Isso que a gente vai estudar lá como a racionalização do direito. Né? Que, no fundo, não vai ser racionalização, mas vai ser a voluntarização do direito mesmo, né? O direito vai virar vontade. E quem complementa ou quem possibilita isso, muito curiosamente, são as revoluções burguesas.
Como diz o Grossi, gosto muito dessa frase do Grossi, o muro do absolutismo jurídico é cimentado com cimento jacobino. Afinal de contas, sem a mitologia jurídica da modernidade, voltando ao Grossi, de que a vontade do representante do povo na Assembleia é a vontade do povo, sem essa mitologia não tem como eu cimentar o muro do absolutismo jurídico, não tem como eu defender o voluntarismo. Né? Só que Kelsen vem e aí cimenta de vez esse muro, né? Ao dizer que o mundo do direito é esse mundo da norma, que o direito se restringe à norma. Né? Tem um livro muito interessante do professor José Reinaldo de Lima Lopes, em que ele faz uma discussão sobre ius e lex. Ele vai falar, olha, como esses conceitos que eram diferentes na modernidade jurídica vão se confundir. Ius e lex nunca foram semelhantes, só na modernidade. É a modernidade jurídica que vai reduzir o ius a lex. Não tem mais justiça. Não tem mais conceito. Justiça não é mais importante. Justiça virou, sei lá, temas de outras disciplinas, mas não tem mais a ver com o direito. O direito é a norma, é o mundo da norma. Ou, como dizem os advogados, aí, o que não está no processo não está no mundo. O mundo está encerrado dentro daquelas discussões estritamente, supostamente legalistas. Volto a dizer supostamente, volto a reforçar o supostamente. Né? Porque há muitos jogos por trás disso e há muitas orientações de decisões que não são exatamente as que estão presentes nas interpretações legais, né? As distorções que a gente vê em certas interpretações são aberrações jurídicas e passam mesmo assim, né? Não tem problema nenhum. Então, estou absolutamente convencido que nessa questão do voluntarismo, da consolidação da lógica voluntarista, a racionalização no fundo se perde. O que a gente chama de racionalização do direito não é a racionalização do direito. Né? As escolas jus-racionalistas, no fundo, vão alimentar o jus-positivismo. Mas vão apenas lustrar o jus-positivismo com uma suposta aparência de racionalidade. Porque a lei também seria um produto racional, etc. Enfim, aí outras mitologias, voltando de novo ao Gross. Fantástico, professor. Agradeço muito a resposta. Obrigado. Essa questão da lei como produto da razão e da vontade, ela fica bastante nítida no Tratado da Lei de São Tomás de Aquino, quando ele afirma que a vontade ela só determinaria sim os nossos fins, mas a lei a lei e a razão que determina os meios. Então, quando se coloca a lei como puramente vinda da vontade, parece que se está colocando também que a única finalidade da lei seria a sua própria criação, e não ordenar o homem para o bem comum, numa concepção aristotélica tomista. Eu acho que perde todas essas questões de fundo, são perdidas nesse processo, indubitavelmente. Né? É o que ele vai falar sobre os franciscanos, claramente, ali, né? Sobre a escolástica franciscana. Falar, olha, que bom, o Duns Scotus vai dizer isso literalmente, né? Falar, olha, a lei é vontade. Veja o decálogo. O decálogo é obrigatório porque é a vontade de Deus. Se Deus quisesse dizer matarás, ele é Deus, ele pode dizer matarás, não tem problema nenhum. É a vontade dele que tá presente ali. Não porque é bom ou mal por natureza, né? Não existe nada de fundo nessa discussão para eles. A coisa vira voluntarista mesmo. Vira vontade, vira o império da vontade. E aí entra N discussões, né? Se essa vontade é vontade da maioria, se é algo democrático, se não é, né? Enfim, aí os rumos da vontade. Mas fica tudo no campo da vontade. Professor, aproveitando que o senhor já iniciou no processo dos franciscanos, né? A gente agora vai passar eu passo a palavra para o Rodrigo, para ele falar sobre o nominalismo e dar seguimento à live. Tudo bem? Tudo bem, assim, eu lamento ter que falar mal dos franciscanos aqui, tá? Eu quero declarar que eu sou devoto de São Francisco de Assis. Fico profundamente... Teu filho se chama Francisco, indubitavelmente, não por acaso. Mas, enfim, eu fico muito triste com tudo isso, mas vamos lá. Só antes do Rodrigo prosseguir, teve alguns comentários.
Só queria registrar a presença do professor Frederico Bonaldo, que já fez live com a gente sobre ética e tem ajudado a gente na organização desse evento. Ele elogiou aqui o Paulo Grossi, né, disse que Paulo Grossi é ótimo, aprende sobre a dinâmica própria do direito, tendo sucinto mitologia jurídica da modernidade, do que em 10 semestres de direito civil, infelizmente. E o Villei, o mérito dele, especialmente para mim, pessoalmente, que ele abre muitos olhos para a realidade, né? E o Paulo Grossi, nunca li esse livro dele, mas ele faz o mesmo, ele abre os olhos para a realidade, você se indagar se aquilo realmente existe, né? E também, presumo que seja um ex-aluno seu, professor Jaque Weinschmer, mandou um abraço, enorme saudade de suas lições. E a Yara Gubert perguntou da origem etimológica da palavra sentência, derivada do verbo sentire, no latim, não? Acho que na interpretação desse realismo americano que o senhor trouxe, né? E analisar mais ou menos as emoções, do que o juiz está sentindo na hora, do que o juiz está sentindo e para que ele dê essa sentença. É do latim, sim, provavelmente, né? Sententia é uma palavra latina que a gente transporta para o português, mas que inicialmente vai ter uma série de traduções, né? Vejam que a sentença é, por exemplo, uma frase. Né? Provérbios morais eram chamados de sentenças, provérbios eram chamados de sentenças, frases, né? Apologias, é só modernamente que esse termo sentença vai adquirir, né, esse cunho jurídico de uma decisão no mundo do direito, né, de sentenciar algo. Mas sentenciar é dizer sobre algo, é falar sobre algo, né? É dizer uma sentença sobre algo, não é proclamar uma sentença mesmo, não é falar algo, literalmente, né? Não é decidir. Né? A ideia de decisão é já de deslizamento dessa palavra ou de um reuso contemporâneo. E o sentido contemporâneo muito mais parece que coercitivo, que demonstra força ou poder, né? Vai ser aí, né? Direito como poder, como diria Grossi, e não como ordem. Exato. E por fim, presumo que também seja aluno seu, eu não sei, se nem tem discussão. Lembro da primeira lição sobre direito do Grossi, forte abraço. Tem várias cópias na biblioteca da UFPR desse. Eu não li por preguiça, mas, enfim. Tranquilo, fininho, recomendo. Seguimos, então, para o nominalismo. E convido aí o Rodrigo para trazer as perguntas e indagações acerca do nominalismo franciscano e dessa origem do direito enquanto poder, do direito subjetivo, etc. Só dando início à discussão que o professor comentou sobre ter que criticar os franciscanos, o Villei ele deixa claro na obra dele, em questão que a questão da pobreza franciscana originalmente em São Francisco não tinha relação direta com o direito em si, mas ainda assim os filósofos posteriores acabam adquirindo uma enorme importância, pelo menos para o Villei, né, na filosofia do direito, e não só os franciscanos, ele dá uma grande importância aos teólogos do cristianismo na filosofia do direito, e agora nós trataremos especificamente da escola franciscana e de Guilherme de Ockham. Para começar, acho que seria importante o professor definir o que era exatamente a querela franciscana da pobreza, qual era exatamente a controvérsia jurídica que ela se encontrava, a questão da propriedade dos franciscanos, o conflito do papado com a ordem franciscana, e por que o Villei chega a afirmar que foi diante dessa controvérsia em específico que se dará a transição do pensamento jurídico clássico para o sistema jurídico moderno. Ou seja, um completo acidente do destino, né? Uma coisa assim absolutamente aleatória, uma querela entre os que estão próximos ao rei, e aí é o caso do Guilherme de Ockham, e os que estão vinculados ao Papa, que era o João XXII, à época que era um estudioso do direito romano. O Papa, lá pelas tantas, começa a ter uma interpretação um pouco mais romanista do direito e começa a imputar aos franciscanos a propriedade dos bens que eles passaram a acumular depois
da morte de São Francisco e da traição que fizeram em relação ao seu legado de pobreza, né? Traição tão grande que hoje os franciscanos têm business school, né? Uma coisa sensacional. São Francisco deve se revirar 20 vezes no túmulo em ver o que virou o seu legado. Eu falo brincando, trabalhei na FAI sem problema nenhum, né? Não tenho nenhum problema com a FAI, mas tem algumas coisas que são muito contraditórias. Eu já contei isso para vocês no ano passado na aula, eu vou contar de novo, porque é muito caricato mesmo. No Dia dos Professores, a FAI, num determinado ano, deu de presente para os professores o tal, né, o T do São Francisco, que ele assinava os documentos, banhado a ouro. É interessante, porque o Villei ele chama atenção sobre isso, que os franciscanos eles começam a adquirir, fazer uso, melhor dizendo, de inúmeras igrejas, de inúmeros lugares, de muitas riquezas, e que isso seria uma traição ao pensamento de São Francisco. Com certeza. Ele deixa claro isso também, né, no texto. Mas, enfim, isso é só meus incômodos aí mais pessoais. Mas voltando à querela. Logo, os franciscanos vão ter que pensar o direito. Vão tentar pensar o direito para tentar encontrar uma forma de, pensando o direito, se livrar da propriedade. Esse é o artifício que os franciscanos vão montar, né? Afinal de contas, eles não têm mais como refutar os vários bens que eles têm, né? Eles têm esses bens, e eles vão dizer, não, veja, nós não temos, nós apenas usamos esses bens, eles estão de nossa posse, mas nós não somos proprietários. Eles tentam se livrar da ideia de propriedade. Só que para se livrar da ideia de propriedade, eles vão ter que reformular a própria ideia de propriedade. E para reformular a própria ideia de propriedade, eles vão ter que reformular a ideia de direito e vão entrar em discussões jurídicas. E a grande discussão jurídica que ele entra, o Guilherme de Ockham, fundamentalmente, é fazer uma diferenciação, né? Ele era um protegido do Luís de Baviera contra o João 22, né? Bom, lembre-se que ele vai ser acusado de heresia, né? Por isso que eu falei com um bando de hereges, assim, Guilherme de Ockham vai ser acusado de heresia também. Ele tenta uma distinção entre as coisas e os signos, né? Que vai ser a base do nominalismo, que é a base de toda essa lógica jurídica moderna. Para ele, as coisas res são uma coisa, os signos são outra. As coisas de verdade só podem ser simples, isoladas, separadas. Ou seja, ele rejeita o realismo e despreza o geral em benefício do singular. Logo, trazendo isso para o mundo humano, ele quebra aquele mundo coletivo que existia na lógica atomista, que era a lógica medieval, que era o mundo medieval, não é? O indivíduo só se faz completamente no grupo, ele só é pensável no grupo, é o grupo que lhe confere identidade e direitos. Tudo isso se dilui nessa lógica já moderna que o Guilherme de Ockham antecipa. Mas vejam, ele obviamente não está falando sozinho, ele está num contexto em que há a emergência dessa ideia do sujeito individual também. A ideia de sujeito e a ideia de indivíduo também aparecem. Se vocês pegarem os textos históricos, se vocês pegarem, por exemplo, a História da Vida Privada, do Georges Duby, o período que equivale exatamente aos séculos XIV e XV, vocês vão ver que a individualidade está manifestando em vários campos nesse mesmo momento. Né? Pega as artes plásticas, por exemplo, a ideia de autoria de uma obra começa exatamente nessa época que os artistas começam a assinar suas obras. Isso não existia anteriormente. Né? O indivíduo era, volto a dizer, eram escolas, era um coletivo, não sabia o certo a autoria era diluída num determinado grupo. Então, esse destaque do indivíduo não é um destaque feito exclusivamente pelo Guilherme de Ockham. Né? Algo que acaba aparecendo nesse contexto histórico em vários campos, né? Vai se consolidar, vai se aprofundar muito no campo religioso com a própria reforma, né? Que vai permitir a livre interpretação da Bíblia através de cada um, né? Racional, individual, né? Torna a coisa ainda mais individualista, né? Vai contribuir ainda mais para esse individualismo, e ele só faz trazer isso para o direito. Para ele, os indivíduos existem. As generalizações não. O homem, para ele, genérico, não existe. Elas são noções gerais que nos ajudam a aproximar se eu não consigo perceber bem quem é o indivíduo. Ele até dá um exemplo, né?
Se eu vejo Sócrates vindo, não sei se ele fala de Sócrates ou de Aristóteles, deveria falar de Aristóteles, eu acho, né, nesse momento, mas se eu vejo Aristóteles vindo e eu não o reconheço, eu falo, lá vem um homem. Mas depois, quando eu reconheço, aí eu nomino, né? Lá vem Aristóteles, lá vem Sócrates. E aí é isso que existe. Né? Os universais para ele, portanto, são apenas signos, termos de linguagem, que exprimem certa semelhança, como nesse caso aí do Sócrates ou do Aristóteles, já não me lembro bem. Se eu não reconheço bem, eu nomino de forma muito, muito distante. Isso tem a repercussão indireta no direito de se abandonar aquela ideia de uma ordem natural, né? De um direito natural, e pensar o direito a partir desse indivíduo, e da vontade positiva desse indivíduo, daí voluntarismo, nominalismo, os dois pilares aí da lógica jurídica moderna, né? Segundo o Villet, que vão colocar de ponta cabeça esse mundo de um direito natural, né? E fundamentado na ideia da equidade. Passa a existir, então, todo terreno propício ao positivismo jurídico e à supremacia da lei, já que a lei vai ser à vontade, aí a confusão entre ius e lex, como o José Reinaldo vai colocar nos livros dele de uma forma bastante interessante. Agora, entrando num debate mais jurídico, saindo um pouco da própria filosofia nominalista, partindo desse pressuposto de que não existem os universais enquanto coisas que seriam somente signos para as existências individuais, como que se dá exatamente essa ruptura com o direito natural clássico, e por que, e mais importante aqui para a modernidade, porque sua consequência seria o surgimento dos direitos subjetivos, os direitos individuais? Sim, mas veja, a base do direito subjetivo aqui não vai vir lá de Roma, vai vir exatamente dessa ruptura aqui que os franciscanos fazem, né? Talvez se a gente tivesse, de fato, uma inspiração romana como a gente acha que tem, mas não tem, né? Acho que o Michel Villet é bastante, e acho que foi a essência do que vocês colocaram aqui. Fico muito feliz de vocês perceberem e terem essa preocupação em demarcar bem, né, as diferenças entre a antiguidade e o resgate moderno da antiguidade, que às vezes nos traz muitas armadilhas, né? Como é o caso dessa lógica da subjetividade. A base do direito subjetivo não vai vir de Roma, mas vai vir exatamente dessa ideia de que o ius não é mais o que era anteriormente. O que era o ius no momento imediatamente anterior? Era a coisa comum ou o resultado da partilha. Era a justa parte. Isso era ius. Era a condição da pessoa em relação à outra. Ela deixa de ser uma condição da pessoa em relação à outra para ser poder, para ser potestas. E é por isso que vão substituir, nesse contexto, os próprios romanistas modernos, o domínio romano pela propriedade, imprimindo no direito, e é o Villet que vai dizer isso, né, a marca do poder. E complementando o que ele vai chamar de absolutismo jurídico, né, que é exatamente essa centralidade da vontade e da lei. Ou seja, essa nova ordem do século XIII desliza o ius para uma ideia de poder. E não mais essa ideia de uma condição da pessoa em relação à outra. É muito interessante, né? E vejam, a própria ideia de você ter um ius que seja, ou que reflita uma condição da pessoa em relação à outra, para mim é muito mais subjetivo do que esse direito como potestas que se diz subjetivo. Tantas armadilhas assim nessas nominações modernas. Eu acho que as nominações modernas são tão mentirosas, né? Elas sonham um mundo que não se realizou e elas mentem o tempo todo. O subjetivismo jurídico não é subjetivo. O indivíduo moderno não é indivíduo. Ele é massa, né? Enfim, toda crise. Pegar, por exemplo, o Eric Fromm, que vai falar da liberdade moderna. Dizem da liberdade moderna. Ok, o indivíduo é retirado das prisões e das amarras que determinavam quem ele era. Mas ele fica completamente desamparado ou vai ser determinado pelo mercado ou por outros fatores externos e alheios a ele, né? Eu vejo hoje uma crise de subjetividade muito maior do que nesse período medieval, por exemplo, em que diziam que o indivíduo não tinha espaço ou alguma coisa assim.
Posso estar também completamente equivocado, mas a impressão que eu tenho é mais ou menos essa, né? Eu acho que é outra falácia essa lógica de um direito subjetivo. Porque eu acho que as subjetividades perdem essencialmente nessa transição para a modernidade. Porque perdem esse espaço de relação que é fundamental. O espaço da modernidade na relação jurídica é o do conflito. É conflito de poder, é queda de braço. E aí, né, quem pode mais chora menos. E a importância do homem, ela fica bastante clara na própria obra de Aristóteles, quando ele destaca a importância do cidadão na cidade. Ele não reduz o homem à coletividade, ou muito menos suplanta a coletividade ao homem. Ele afirma que uma cidade ele só pode ser virtuosa, de fato, quando seus cidadãos são virtuosos também. Então, existe uma grande importância aí do próprio homem. Com certeza, não, mas aí é fundamental, e eu acho que vocês estão focados nisso, né, as leituras sobre as noções de virtude do próprio Aristóteles ali mesmo, né, a prática do ato virtuoso, né? Prática do ato virtuoso como caminho para a felicidade, né? Poxa, sempre achei isso tão lindo, assim, né, a gente perdeu tanto, né, veja, hoje o sujeito virtuoso é o otário, é o trouxa. Aquele cara ali é trouxa. Né? Hoje, o sujeito que se dá bem é o sujeito que leva vantagem em tudo, lei de Gerson, que passa os outros para trás, que não aplica virtude de forma alguma, é o sujeito vicioso. Né? Professor, Oi. É interessante essa mesmíssima discussão que o senhor trouxe, foi escrito 2.500 anos na República de Platão. Que ele, na discussão entre Sócrates e o Glauco, Adimanto, e Polimarco e Trasímaco, eles levantam a questão, mas o injusto é melhor que o justo em todas as coisas. Ele passa a perna e se dá bem, recebe as honras e as glórias, ganha dinheiro, e os deuses os perdoam. É essa mesmíssima lógica. Depois, no final da República, depois de 300 páginas, descobre que não é bem assim, mas é para ver, só complementando, que o ato virtuoso demanda um esforço muito maior que o ser injusto, né? Para não tomar as aparências, claro, como verdade. Não, mas assim, mas eu concordo com a essência de que é o caminho para a felicidade. Tô convencido de que só o virtuoso consegue atingir isso que se chama felicidade. O outro é um bobo alegre, né? Vai se alegrar com as bobagens e com os brinquedos que ele acha que são a finalidade no mundo ou da felicidade dele no planeta. Quando ele descobrir que está errado, vai ser tarde demais. Mas, enfim, o virtuoso não. O virtuoso, eu acho que tem essa certeza, essa convicção. Né? Eu acho que todo mundo que pratica, e aí volta a questão da prática, né, que pratica esses atos virtuosos, percebe nessa prática isso, né? Experiencia isso, vivencia isso. Né? É algo, talvez, que exija essa vivência e que não tenha uma explicação muito lógica ou racional. Né? Mas, só voltando para fechar a questão dos franciscanos, na peleja lá com o João 22, o que eles vão tentar? Eles vão tentar falar que eles detêm sobre os bens apenas o usus, não a propriedade, a proprietas. Nem mesmo o ius utendi. Eles vão falar, não, é só uso. E o João 22 vai falar, não, peraí, usufruto perpétuo não pode ser separado de propriedade. Como é que vocês têm uso, não têm direito? Vocês têm algum direito. Né? E aí vem o choque entre uma concepção mais romanista, que era do João 22, com uma concepção que já aponta para essa trágica modernidade jurídica nominalista e voluntarista. E acho que para finalizar, o professor acabou comentando de como nasce o positivismo jurídico, dessa concepção. O Villers chega a afirmar que o positivismo jurídico é filho do nominalismo, justamente porque todos os seus pressupostos estão contidos nessa filosofia nominalista, mas em potência. Então, eu gostaria que o professor ele expusesse assim, de que forma, qual é a relação exatamente do positivismo jurídico com o nominalismo. Segundo Villers? Segundo Villers. Não, segundo Villers é isso que você colocou, né? A semente está aqui, toda a lógica está aqui. Os dois pilares fundamentais do positivismo moderno estão aqui: voluntarismo
e nominalismo. Voluntarismo mais nominalismo igual positivismo ou absolutismo jurídico. Só que, por que está em potência? Porque aqui a ideia aparece solta na boca de um herege. Ela ainda não é hegemônica, evidentemente, né? Ela ainda não ela não é aceita pela maioria. E aí, interrogando como um historiador, por exemplo, eu perguntaria, poxa, quem leu na época e foi influenciado à época por Guilherme de Ockham? Pouca gente, né? Ninguém vai entrar nessa, oba, beleza, então tá, a norma é vontade, a lei é vontade, viva o voluntarismo. Não. Até porque, enfim, era algo muito pontual. Volto a dizer, o acidente que foi isso. A consolidação disso só vai se dar, eu disse anteriormente, depois das revoluções burguesas. Estou absolutamente convencido que as revoluções burguesas são fundamentais, concordo com o Grossi, para cimentar o muro do cimento jacobino, né? O cimento jacobino para cimentar o muro do absolutismo jurídico. É o século XIX e, com o grande monumento codificador, a codificação, para mim, é a consecução final, né? O coroamento desse mundo do positivismo jurídico e do absolutismo jurídico, a codificação, o processo de codificação. Então, ele vai aí sim passar a ter a sua centralidade nesse século XIX. Né? Mas, antes disso, essa ideia está aqui, a semente está aqui, mas, como você já disse, em potência. Né? Ela vai frutificar muito tempo depois. E aí eu não sei, aí talvez, veja, aqui especulando agora, a gente talvez possa encontrar autores que tenham defendido isso e simplesmente não tenham sido conhecidos ou lidos, como Duns Scotus ou Guilherme de Ockham. Né? Pode ter um sujeito obscuro no meio de algum canto do planeta que possa ter pensado isso. Mais provavelmente na Europa, evidentemente, mas né? É possível que isso tenha acontecido em outros momentos, com outros personagens também. Né? Ele escolheu o que, na tradição, já está consolidado como tal. Né? Afinal de contas, a gente não tem uma possibilidade de fazer uma história total, né, de recuperar os traços todos do passado. Né? São os poucos traços que ele conseguiu recuperar aqui. Eu sempre achei meio exagerado ele atribuir aos franciscanos essa raiz da modernidade. Para mim, como historiador, eu consigo ver lá no século XIX mesmo, sabe? Para um historiador é um pouco desconfortável voltar até o 13, 14 para ver as bases da modernidade, mas aí estou falando como historiador. Ok, então acho que eu passo a palavra para o Rubens para a gente tratar no nosso último tema aí. Então, no nosso último bloco sobre humanismo, Hobbes e positivismo. E eu, pessoalmente, achei o próprio questionamento que eu me fiz quando eu bati o olho no índice do livro a primeira vez foi por que o Villei termina em Hobbes a análise dele. Né? Faria muito mais sentido continuar ali, por exemplo, da John Locke, Rousseau, de repente passando por Kant, Hegel, e depois chegar em Kelsen, Hart, e já o século XIX ali, a codificação napoleônica, todo esse movimento. Mas o porquê que ele para em Hobbes eu acho interessante. Só para fazer meio que uma introdução ao tema, professor. Ele vê não só em Hobbes a pessoa de Hobbes, o que Hobbes escreve no Leviatã, principalmente, mas ele faz o diagnóstico que em Hobbes quase todos os aspectos do positivismo legalista, eles já se encontram ali meio que florescidos, quase que ali em potência. E a partir de Hobbes, das ideias hobbesianas, é que ele inclusive, é interessante na questão dos direitos humanos, ele faz um diagnóstico que ele já encontra algo de direitos humanos em Hobbes. Então, ele vê a pessoa de Hobbes como, digamos, o elo entre todo e qualquer resquício de direito natural clássico que existisse na tradução jurídica, e a partir de Hobbes na ruptura total para a gente entrar nesse ou positivismo legalista, ou essa exaltação da lei, ou a completa negação dela através do sociologismo e escola livre do direito. Então, sincero, professora, antes de falar para o Hobbes em movimento humanista, e o Villei faz esse diagnóstico que no humanismo é quando ocorre a sistematização do direito, é quando ocorre, que nem o senhor já mencionou, esse rechaço aos glosadores romanos, esse direito romano, digamos, do corpus juris civis, para reinterpretá-lo de uma forma mais justacionalista.
entra de volta a moral estoica na filosofia europeia, através de Cícero, Sêneca e outros estoicos, e essas premissas morais. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco, primeiro, sobre essa passagem do direito romano clássico, tal como o Villei vê, que era o ius, e a diferença entre ius, lex, o ius como a coisa e o processo romano, como que passa esse direito romano clássico para um jus racionalista, e também como se pensa essa sistematização do direito a partir do século XV e XVI, que vai culminar em Hobbes posteriormente. Eu vou começar aqui pelo final, por essa parte da sistematização, porque, muito curiosamente, o Villei desprezou um dado que, para mim, é fundamental, que é a sistematização que vai acontecer internamente à Igreja. A Igreja faz uma sistematização do direito antes do Estado. A Igreja moderniza o direito antes do Estado. E esse é um elemento interessante, porque poucos se dão conta disso, né? O direito canônico vai ser o primeiro a ser sistematizado. A igreja pré-gregoriana era uma igreja muito local, mas depois a coisa vai caminhar fortemente na lógica de uma sistematização, e quem vai fazer isso vai ser o próprio Graciano. Em Graciano, eu já tenho essa aproximação de ius e lex, embora eu tenha definição e distinção entre os dois. Embora o direito natural ainda seja a regra de ouro. E aí talvez isso é que tenha e que estabeleça uma conexão com o que você falou anteriormente e com o posicionamento do Hobbes. Né? Talvez a diferença entre essas duas sistematizações, por isso que a gente tem que ver as sistematizações, seja exatamente essa. Na sistematização feita pelo Graciano dentro do campo religioso, eu ainda tenho como supertrunfo, né, o direito natural, a equidade. A equidade ainda é a medida. Já no campo laico, isso não ocorre. E aí o Hobbes vai ser decisivo, evidentemente, nisso. Mas eu não lembro quem é Direito e Revolução, o nome do livro. Como é que é o nome do autor? Ele vai falar especificamente sobre essa modernização do direito na religião. Deixa eu ver aqui, eu já... Harold Berman é o nome dele. Bastante interessante, vocês podem dar uma olhada, inclusive acho que vocês vão gostar. Harold Berman, Law and Revolution, é o livro dele. Um livro extremamente interessante, em que ele vai focar na igreja e vai mostrar como na igreja eu tenho essa modernização e essa sistematização também. Só que diferente, aí vejam como é, porque talvez seja uma terceira via para vocês estudarem, né? Vocês estão vendo uma via radicalmente oposta a esse justnaturalismo, né, uma ruptura radical com esse justnaturalismo, e talvez essa modernização que a igreja faz e que o Harold Berman estuda possa ser muito inspiradora também, de ver como você moderniza, como você chega até a codificar, com muitas aspas, né? Você tem uma proeminência da lei, mas você ainda tem ali como coringão a lógica do justnaturalista, a lógica da equidade. Isso ainda está presente mesmo depois da sistematização que o Graciano vai fazer. Já no campo laico, o Hobbes, eu acho que eu concordo que vai ser, ou pelo menos é, tido por muitos como o grande momento da viragem, né? O próprio Carlo Ginzburg, quando vai analisar o Hobbes, vai dizer isso quando ele faz uma comparação, num texto, entre o desenho da capa da primeira edição e da segunda edição do Leviatã. Né? Ele fala, olha, nessa pequena passagem veio, de fato, essa ruptura mais radical com essa lógica anterior, né? É uma revolução copernicana aí, né? Uma viragem um pouco mais radical, que vai se consolidar com a codificação, com as codificações que ocorrem só lá no século XIX, volto a dizer, né? Vejo que ainda há um bom espaço de tempo aí, e há muito desenvolvimento multilinear, para dizer pouco. Multilinear não é porque não é linear, né? Mas, enfim, há múltiplos caminhos para chegar a essa modernização do direito. Né? Nós vamos chegar por um caminho muito próprio, por exemplo, né? O Brasil ou mesmo o Império Português. O Império Português vai permanecer muito justnaturalista ainda. Né? Claro que vai se aproximar um pouco mais de uma modernização, vai beber um pouco do humanismo, mas
ainda tem raízes muito arraigadas na escolástica, não é? O pensamento português dos séculos 17 e 18. Mesmo os efeitos da escolástica ibérica e da segunda escolástica, enfim, reforçam um pouco isso, né? Modernizam, mas modernizam ainda mantendo, né, sem fazer uma ruptura mais radical. E isso é importante para perceber o impacto que o Hobbes vai ter diferenciado em vários locais também. E talvez para temperar um pouco esse posicionamento que o Villey coloca para o Hobbes. Porque ele é francês. Para um francês, faz todo sentido. Para um português, isso não faria sentido nenhum. O Hobbes não é o ponto de virada. O Hobbes não é a viragem. O Hobbes não faz sucesso em Portugal. O Hobbes não é lido em Portugal. O Hobbes é odiado em Portugal. Maquiavel é odiado em Portugal. Eles estão lendo Giovanni Botero, eles estão lendo Tommaso Campanella. Né? A lógica ainda é de um príncipe virtuoso, as virtudes cristãs ainda são levadas em consideração para a própria sucessão dinástica. Né? Então, assim, aproveitando, já que estamos no fim, para fazer meu senão de historiador e contextualizar um pouco a coisa, eu acho que nesse finalzinho do Hobbes talvez fosse interessante vocês temperarem um pouco, porque isso vale para a França, mas não vale para a Europa toda e, indubitavelmente, não vale para a Península Ibérica. Né? Eu concordo plenamente com o Sérgio Buarque de Holanda no Raízes do Brasil. Península Ibérica não é Europa. É um pouco diferente, é um local de passagem, né? Enfim, de reconquista católica, é um local particular. E dentro desse particularismo, Portugal ainda é mais particular. Então, Hobbes é a virada, ok. Na França. Não sei se em outros lugares. Nem na Inglaterra não conseguiu ser. Né? Então, assim, contemporizar um pouco o peso do Hobbes. Às vezes a gente, vocês falaram que tem discussões de ciência política, por exemplo. Eu indico para vocês, por exemplo, a leitura desses dois autores que eu falei, do Giovanni Botero e do Tommaso Campanella. Eles são fundamentais para entender o príncipe em Portugal. Eles é que eram lidos em Portugal. Isso para não ler o Dom Jerônimo Osório, para não ler os portugueses mesmo, que vão dar, né, sugestões e indicações aos príncipes de Portugal. Mas acho que temperar um pouco com as particularidades, principalmente a partir dos séculos XV e XVI, da formação das monarquias europeias, eu acho que é fundamental. Né? Porque aí a coisa vai ser muito diferente. Se até então a unidade cristã era garantida pela cristandade medieval, né, que era muito forte, a Europa é uma invenção cristã medieval, né? A unidade se dá por impérios cristãos, primeiro no Sacro Império Romano Germânico, né? com Guilherme II, no século XII, e depois com o Carlos Magno, né? Que também é coroado imperador do Império Romano do Ocidente, do que restou dele. Então, mas são duas unificações de cristandade. Essas unificações se diluem completamente na formação dos estados, na formação das monarquias. Elas são muito particulares. E aí, a transição para a modernidade vai ser muito particular em cada lugar. Eu acho que na França está ok falar e aceitar o Hobbes, mas, volto a dizer, para a Península Ibérica, não, para Portugal, menos ainda. Professor, então agora já entrando um pouco mais em Hobbes, propriamente dito, temos mais uns 15, 20 minutos de conversa ainda. O senhor falou da Revolução Copernicana, eu acho que isso se aplica muito em Hobbes, porque o direito natural clássico, até então, como já dissemos, é a coisa justa que é imanente da própria natureza das relações, da igualdade das relações entre uma pessoa e outra. E daí entra as questões de justiça particular, justiça geral, distributiva e comutativa. Mas em Hobbes, o direito natural nas palavras dele, é um ius in omnia, um direito a tudo. Ele faz essa decomposição que ele herda de Galileu, nesse humanismo, ele herda de Galileu essa decomposição da sociedade, ele isola o homem não é mais o zoon politikon de Aristóteles, não é mais o animal político de Aristóteles, mas sim ele é decomposto e posto nessa guerra de um contra o outro. E no estado de natureza, eu acho que o próprio termo de falar de estado de natureza, lei natural e direito natural de Hobbes cria uma confusão gigante, então, por isso separação etimológica quase aqui. Então, o direito natural para Hobbes seria esse ius in omnia. Eu não estou em sociedade, portanto, o meu direito natural é liberdade. Eu posso fazer o que eu quiser, eu tenho direito a absolutamente tudo. E o único preceito moral que vai me guiar, depois da obediência a Deus, será essa autopreservação da minha pessoa.
Então, os homens fazem esse contrato, estudaram ensino médio, os contratualistas, né, fazem esse contrato e depositam, eles restringem o próprio direito natural à liberdade, depositam no soberano, e é interessante que ele diz que o soberano não sai do estado de natureza. O soberano permanece no estado de natureza. Porque o soberano não firmou contrato com ninguém. O pacto simplesmente dão para o soberano. As pessoas entre si que firmam o contrato. Então, assim, Santos, eu queria perguntar, dessa transferência de poder ao soberano, que a gente pode caracterizar como Estado, que essa mentalidade ainda é presente muito hoje. Você transfere seu poder enquanto cidadão ao Estado. Você dá nas mãos do Estado o poder para ele agir. Por exemplo, que nem Max Weber diz, o monopólio da violência legítima. Então, primeiro tratar dessa transferência de poder do Estado, que tem a sua origem em Hobbes, e segundo, dessa mutação de direito natural enquanto liberdade e lei moral enquanto autopreservação, e essa oposição até que existe entre direito e lei, porque toda e qualquer lei que seja promulgada pelo soberano vai ser uma restrição do meu direito natural à liberdade. Queria que o senhor, agora que a gente preparou esse terreno agora para o Hobbes, agora explicar, sintetizar como que essa figura de Hobbes, nesse pensamento francês do Villet, de repente, como que ele, nessas 2, 3 categorias que eu disse, como que ele sintetiza todo esse positivismo jurídico, legalista, científico, filosófico que vem a surgir posteriormente. E fundamenta a soberania com isso, né? O fundamento da soberania vai ser esse. E aí vem o nascimento do Estado moderno mesmo, né? E aí é o Estado Leviatã. Porque o estado de natureza, além de tudo o que você falou, vale lembrar que ele é um estado de guerra, né? É a luta de todos contra todos. Então eu tenho que escapar desse estado de natureza para entrar no estado político, para entrar na lógica, e com isso, o único jeito é me submetendo ao soberano, né? Afinal de contas, aquele estado anterior de guerra gera uma profunda insegurança. Lógico que ele vai dizer que para isso é preciso o uso da razão, o uso reto da razão, né? Para conseguir sair desse estado de natureza e viver em sociedade. Veja, sobre a questão da liberdade, ele não está muito distante de um diagnóstico real. A modernidade não tem nada de liberdade, né? Eu acho que, no fundo, essa é uma ideia interessante, de que se modernizar, no fundo, é se submeter à norma. E isso está um pouco no imaginário geral desse período histórico. Vale lembrar que, né, se a gente pegar as análises que, por exemplo, Norbert Elias vai fazer sobre o processo civilizatório, que ocorre exatamente nesse período histórico aí, né? É o europeu criando a sociedade cavaleiresca, né, a sociedade de corte, e introjetando normas. Civilização é introjetar normas. Civilização é se submeter a normas. Civilização, portanto, não é liberdade. Eu acho que esse é um lado interessante do pensamento do Hobbes, né? De conseguir compreender que é preciso submeter a normas, de que as normas são as regras que regem o convívio social, né? Mas para por aí. O restante, de fato, é profundamente desastroso nas filigranas que vêm de brinde nessa lógica e que interferem na passagem de poder ao soberano, né? E na configuração de um soberano para garantir esse Estado político. Ele é o garantidor de tudo isso. Ele é o garantidor do próprio contrato, o que é uma aberração, né? Como é que ele vai garantir esse contrato? Não tem como. Aliás, a lógica do contrato social é uma lógica completamente delirante, assim, né? Eu sempre achei um tanto quanto ficcional, né? Ficcional demais, assim, acreditar na existência de algo parecido com isso. Mas é o fundamento que vai conseguir montar uma soberania que é diferente daquela que a gente vê em alguns estados, volto a dizer. Em alguns estados, eu tenho uma lógica política ainda completamente vinculada àquele ambiente medieval. Os homens não precisam ingressar nisso que ele vai chamar de um estado político, né? Pactuar um contrato, né? Volto a dizer, ele é muito pouco lido em Portugal, por exemplo, né? O fundamento do poder soberano e do direito não vai ser aceito por todos ali na Europa, não. Para ele,
é que é visto dessa forma, e aí volto a dizer, a questão-chave é essa questão do poder. Vira a questão do poder. E o direito vira poder. A redução do direito ao poder, para mim, é a principal consequência dessa lógica hobbesiana e da lógica contratualista. E reforça, de novo, também a mesma individualização. Né? O pacto é um pacto humano para ele. Né? A monarquia, por exemplo, ele não se fundamenta em virtudes, em preceitos. Né? A vida em sociedade para ele é fruto especificamente da vontade dos homens, que são temerosos, né? O homem é o lobo do homem, e, portanto, vão fazer esse contrato para conseguir conviver. O poder absoluto do soberano para ele estaria fundado, portanto, exatamente nessa entrega que o cidadão vai fazer. Só que não é isso que ocorre também. O Estado vai disputar nesse período histórico com os corpos sociais que ainda tinham autonomia de dizer o direito. Na luta por dizer o direito, não vai ser tão fácil e simples quanto aparece no Hobbes, não. O contrato não vai ser tão hegemônico assim. Porque o que esse Estado soberano vai tentar fazer é, de fato, conquistar, como o Rubens falou aí, o monopólio da violência, vai tentar, enfim, trazer os poderes para ele e a possibilidade dele dizer o direito. Ele que quer dizer o direito agora. E para o Hobbes é isso que tem que acontecer. Mas não é isso que acontece na realidade. Volto a dizer também das promessas infundadas e impraticáveis da modernidade. A modernidade hobbesiana promete isso, mas não resolve isso, não pratica isso. A consecução não se dá a partir disso. Né? Vários corpos da sociedade continuam dizendo o direito, concorrentemente, conflituosamente. O Estado vai demorar muito tempo para conseguir esse monopólio. Né? Volto a dizer, só lá no 19, e ainda questionável. Eu me lembro de uma palestra do professor Espanha, num dos nossos congressos de História do Direito, em que o Espanha pegou o caso francês do século XIX para dizer que, se olharmos com lupa, o absolutismo jurídico não existiu em lugar nenhum. Nunca existiu. Sempre foi um mito. É absolutamente mitológico. Nem mesmo na França, que seria o suprassumo, né? Que seria a plena realização dessa modernização jurídica e desse soberano. Aliás, o soberano na França, criminalmente, vai ser muito isso também. Né? Se a gente estudar o direito criminal na França monarquista, a gente vai ver isso. As cartas de arresto, né? Enfim, as execuções, enfim, é a vontade do rei sendo a lei. Vontade como lei. Né? Ou seja, ele é um déspota, né? Que vem de despotes, que é de vontade, aquele cuja vontade vira lei. Tudo déspota. Depois vão dar um adjetivinho bonito para dizer que ele é um déspota esclarecido, né? Que alguns têm esclarecimento ou algo assim, mas despotes, vontade, né? Voluntarista. Então, casa perfeitamente a soberania com o voluntarismo e com o legalismo. E aí varre completamente qualquer resquício anterior. Só que volto a dizer, onde isso aconteceu? Tenho minhas dúvidas. Né? Baseado no Espanha, acho que nem na França aconteceu. Se a gente voltar ao ambiente ibérico, está completamente distinto disso. Né? Dou como sugestão, inclusive, olha, para próximos debates, se vocês quiserem conversar sobre o Campanella, sobre o Giovanni Botero, ou esses outros autores em ciência política aí, eu acho que poderia ser uma discussão bastante interessante para se contrapor aos velhos Hobbes e Maquiavel e aos contratualistas aí, porque eu realmente acho que a gente está muito viciado com esses dados modernos, assim, franceses, né? Às vezes a gente cai em algumas armadilhas francesas aí, até porque eles são muito bons, né? Fazem reflexões muito boas, então tá tudo ali já, a gente dá a impressão que pode ser adaptável a outras realidades, mas volto a dizer, na Península Ibérica a coisa corre muito particularmente, né? Posso garantir isso, eu estudo século XVIII português, então no XVIII português não há vestígio dessa lógica. Então, professor, só embalando essa tua lógica que falou, realmente a Península Ibérica é um fenômeno muito à parte. Às vezes quando a gente pega, eu acho que essa é uma mentalidade muito de ensino médio, que se estuda Hobbes, Rousseau, Marx, mas
no Brasil e no Império Português, até, digamos, eu me arrisco a dizer ali até 1916, que é a promulgação do Código Civil, antes até então, vigentemente, tínhamos ordenações filipinas de 1640, né, ali perto de 1640, é uma lógica que não se encaixa na realidade brasileira e portuguesa, na América Latina como um todo. E é algo, eu acho que sim, tem que se estudar como obra de filosofia política clássica, mas o que eu queria comentar é que na nossa lista tem um Soares, um Francisco Soares e um Francisco de Vitória, agrega muito mais à realidade sul-americana e brasileira do que ter um Rousseau ou um Hobbes ali, do que essas pessoas. Sem dúvida, a segunda escolástica é muito mais importante para nós do que todos eles, indubitavelmente. Indubitavelmente. Infelizmente são meio escanteados, né, do estudo da própria academia. Só o pessoal de direito internacional estuda a partir de outros vieses. E ainda estuda Grosse, esquece do Vitória e vai para Grosse direto. E Grosse não, que ele... chegam ao Vitória, vai. Não, o direito internacional tem muita gente que chega ao Vitória. E Grosso que é produto do Vitória. Grosso se inspira muito em Vitória. Mas enfim, como conclusão de Hobbes e de repente até da nossa live, antes dos agradecimentos finais. Eu acho que o que ficou mais nítido nessa trilha que o João falou de aristotélico tomismo, desse direito, dessa justiça que emana das próprias relações naturais das pessoas. E a gente tem um nominalismo que destrói toda e qualquer concepção de justiça e bem comum, porque eles são nomes, não são mais ideias que existem em si, não são mais os conceitos, não é mais aquele conceito que Sócrates buscava chegar à essência. Em Hobbes, a gente tem um direito totalmente desvinculado de toda e qualquer noção de justiça, toda e qualquer noção de bem comum, e o direito, a justiça é puramente o que a lei diz, logo, a lei antecede a justiça, o direito não vem mais do fato, mas vem da lei, e é um direito que não se pauta mais na justiça, aquele dar a cada um que lhe é devido. O Villei repete isso, acho que incansavelmente, acho que se der um Ctrl+F na obra do pensamento jurídico moderno e procurar a seguinte frase, sum quique tribuire, que é o dar a cada um que lhe é devido em latim, facilmente passaria mais 50 citações, tenho certeza. Se ele fosse contemporâneo assim, ele tatuaria isso, indubitavelmente. Então, como conclusão que a gente fez, tem muito mais para falar do Villei, tem o protestantismo, tem Santo Agostinho, de certa forma, o protestantismo é um reacionarismo da ideia agostiniana, teria um pouco mais falar de humanismo, Descartes, etc., e Grosse, a própria escolástica ibérica que a gente pulou, mas essa conclusão em Hobbes. Quais são as consequências e o que a gente tem na modernidade hoje, nessa contemporaneidade do século XXI? Dessa total desvinculação de direito de uma justiça, a justiça enquanto conceito em si que existe na realidade, assim como tem Hobbes. Bom, mas, né, enfim, aí você já deu a resposta, Rubens. A justiça não conta mais, eu volto ao José Reinaldo, né, Ius se confunde com lex, Ius é reduzido à condição de lex. Não tem mais o justo, tem o legal. Não é mais justo. E aí é o que está no nominalismo mesmo, é a vitória do nominalismo. Não é porque existe um valor por trás, é porque é vontade. Volta ao exemplo de Deus lá. Se Deus quisesse dizer matarás, ele podia colocar matarás, não tem problema nenhum, é a vontade dele. O que está expresso ali não é o que é o bem ou o que é o mal. O que está expresso ali é a vontade dele, vale a vontade. E aí toda a discussão se reduz a vontades. E é o sujeito da vontade, né? Porque se a gente for aprofundar ainda essa questão e olhar com lupa o sujeito de direito moderno, a gente vai ver que é outra falácia. Né? O sujeito moderno de direito é o homem europeu branco proprietário. Esse tem direitos. Mas hoje tenta-se falar que a natureza tem direitos também, né? Muita gente, há colegas aí na faculdade, por exemplo, que estudam direito animal. É uma tentativa, talvez, de rever um pouco, talvez por caminhos tortuosos, né? Eu não acho que a saída seja a luta por direitos nesse sentido também, né? Porque você alimenta a mesma lógica. Você apenas está abrindo mais casinhas para essa lógica. Mas
você continua dentro do mesmo paradigma, né, para usar um termo que eu não gosto muito. Mas, enfim, acaba sendo na mesma essência da coisa, né? Mas resgatar a justiça me parece bastante difícil hoje em dia, né? Tá difícil resgatar relações, né? Para resgatar a justiça como era antes, tem que se resgatar em relação a. E a questão de se colocar em relação a, hoje em dia, que não seja uma relação de conflito, é difícil. Estamos muito viciados em conflitos, que fez com que o que a gente assista hoje seja essa luta por direitos mesmo, né? No mau sentido do termo. Tipo, farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu quero a minha parte, eu quero garantir o meu, eu vou lutar pelos meus. E aí a gente vê, por exemplo, para conseguir no direito contemporâneo regularizar territórios de comunidades tradicionais, você tem que enquadrar nessas comunidades tradicionais num formato que não é o que elas são, só para que elas tenham direitos. E isso é tão violento quanto, eu penso, né? De fato, acho que esse direito moderno passou da hora já, acho que tá igual, como é que é, igual visita, assim, mais de 3 dias, é igual peixe, começa a feder, assim, fora da geladeira, ou alguma coisa assim. Ele já tá para lá de para lá de necrose já esse direito moderno, a gente já deveria ter se tocado que ele não nos serve, particularmente para nós aqui, né? Num ambiente subalterno como o nosso, num contexto que estamos muito distantes de realizar o sonho do positivismo jurídico, né? Eu diria que hoje a gente vive num contexto tão trágico aqui no Brasil que defender o positivismo jurídico parece a vanguarda de ser progressista, assim, um positivismo de resistência hoje em dia, porque cada um faz o que quer da lei, né, ou da norma. Cada um interpreta, cada um diz o direito do jeito que bem entende. Né? Há uma anarquia jurídica produzida por esse mundo que nos vendeu, vendeu o gato por lebre, né? E que a gente não se toca até hoje. Continua a se iludir acreditando que vai a algum lugar. Não acho que vá. Bem, com isso, professor, a gente encerra a nossa live de hoje. Queria agradecer, em nome do Grupo Estudos Paideia, a presença do senhor aqui, e mostrou realmente realçou realmente o brilhantismo de Villei, quanto ele tem para ensinar. Às vezes, não necessariamente precisa concordar com ele, porque às vezes ele chega a umas conclusões meio radicais, mas nesse radicalismo dele, nessa polêmica que ele traz, se enxerga um brilhantismo que convida a olhar os olhos para a realidade, ver o mundo dos fatos e ver que, como diz o Brocard do latino, o direito vem do fato, né? O direito vem do fato e ele a essência dele é ser a coisa justa. Não pode ficar olhando esses contratualismos, esse estado de natureza, todas as ficções que não tiram conclusões nenhuma e tirar os olhos da realidade. Então, queria agradecer mais uma vez, professor, obrigado. O senhor sabe a admiração que eu tenho pelo senhor, ainda mais por ter introduzido esse livro para a gente no passado. A gente está fazendo nossa live hoje por causa do senhor, que colocou na bibliografia da prova esse texto. E eu queria convidar também o Rodrigo e o João a dar as palavras finais e agradecer também. Tá desligado o microfone, Rodrigo. Aí. Primeiramente, eu agradeço também a presença do professor por ter aceitado o nosso convite, traçar uma discussão bastante interessante, nossas críticas ao direito moderno, os paralelos também com outras obras, como do Paulo Grossi, que conversa bastante com as obras do Villei, e acho que foi uma conversa bastante aproveitável, com bastante referências também para estudos posteriores, né? Como o professor já deixou recomendado Campanella, Botero, que nós inicialmente não tínhamos muitas intenções, até por não conhecer muito o pensamento, mas que agora deixa uma curiosidade para nossos grupos de estudos no Paideia. Achei fantástico, professor. Agradeço muito. Foi uma conversa muito enriquecedora e, como o Rodrigo falou, realmente, né, já deixei separado aqui as indicações para futuramente ter leituras interessantíssimas. Gente, muitíssimo obrigado a vocês, né? Rubens, meu monitor,
parceiro, fez, né? Eu nunca vou esquecer da análise que você fez daquele processo de feitiçaria. Você conseguiu ler, né? Já ler foi difícil, né, Rodrigo? Já estava difícil ler, o rapaz ainda conseguiu encontrar algumas coisas ali. Agradeço imensamente teu convite, meu querido. Agradeço o diálogo com vocês também, Rodrigo, João, muitíssimo obrigado aí pelo acolhimento, pelo debate, pelo papo muito interessante, e estamos aí. Perfeito, senhor. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Até. Boa noite.